Hi people, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós teremos um tutorial de olhos esfumados. Vamos lá? Como eu disse no começo do vídeo, eu vou ensinar a vocês como eu faço meus olhos esfumados ou smokey eyes. Eu vou começar só pelos olhos e depois que os olhos estiverem todos prontos, direitinho, eu faço a pele. Então, eu vou passar o corretivo apenas na pálpebra de cima. E aí, eu também já posso fazer a sobrancelha, mas a parte de baixo e o resto da pele, não. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a sombra preta. E a sombra preta, ela é um pouco complicada, né, nesse quesito. Até porque eu não tenho toda essa habilidade de mexer com a sombra preta sem que não caia nem um pouquinho aqui nessa parte inferior dos olhos. Eu não consigo, pelo menos eu não. Então, é importante que se previna, né? E aí, pra prevenir, eu faço só a parte de cima mesmo dos olhos, faço toda a composição do olho esfumado, vou ensinar de um jeito bem facinho mesmo. E depois eu venho com a parte de baixo. Então, eu vou passar o amarelo do mesmo jeito que eu faço sempre, na parte de cima, que é pra suavizar essa coloração amarronzada que eu tenho. Eu passo na parte de baixo, porque aí pode manchar também o corretivo na parte de baixo, caso eu passe, né? E aí, quando vai passar a base, tudo fica cinza, então, pelo menos eu prefiro não fazer isso. Eu venho com o corretivo da minha cor mesmo e passo. Só pra lembrar que eu já estou com a pele preparada, né? Eu sempre venho com a pele já preparada, porque aí pra receber a base, né, ela precisa estar higienizada, tonificada, com um primer, um creme, um olhinho, enfim, algo que ajude a fixar. Então, nós vamos começar com uma sombra de transição. Eu vou usar esse pincel aqui, que eu sempre uso, que ele é fofinho, e é meu pincel preferido para esse tipo de transição. Eu, como sempre, né, vou usar essa minha paleta. Eu tenho outras, tá? Eu posso trazer outras nos próximos vídeos. Mas qualquer sombra que você tenha, que seja ferrugem, alaranjada, mas assim, não exatamente laranja, mas alaranjada, ferrugem, de uma cor, cor de terra. Então, é o tipo de sombra, né, que eu recomendaria pra você fazer, essa transição. Tem duas maneiras de fazer esse olho, né, preto, esfumado, que é começando de cima pra baixo ou de baixo pra cima. Eu, normalmente, começo de cima pra baixo, que eu começo do esfumado, né, da transição, coloco o preto e venho esfumando, né, fazendo a transição entre um e outro, que aí aqui fica bem forte, aqui vai ficando mais fraco e a sombra alaranjada. Pode ser feito também com uma sombra chumbo, de um marrom bem escuro, vindo com um marrom mais claro e aí com essa sombra alaranjada, cobreada, enfim. Tem muitas maneiras de fazer. Hoje eu vou ensinar apenas uma, mas eu posso em outras maquiagens também ensinar outros jeitos de fazer esse olho preto, né, esfumado. Eu vou começar aqui com essa sombra aqui, a Pumpkin, mais laranjinha mesmo. E aí eu venho e coloco aqui na pálpebra fixa. E aí eu vou até colocar bastante assim, aplicando, dando batidinhas, que é pra poder ficar bem fixada aqui, pra quando vir a outra sombra mais escura, que no caso eu vou usar preto mesmo, ela poder não sumir, né? Porque a outra, né, por ser mais escura, tudo pode manchá-la. Então, dando batidinhas e aí esfumando. Por que eu gosto desse pincel? Porque ele meio que já vai esfumando automaticamente, né? Então, dando a batidinha, esfumando, colocar a concentração da sombra só nessa parte de fora e vir espalhando. Não colocar a sombra muito aqui dentro. Isso é um erro que eu cometia muito.
E aí fica com uma sombra aqui, enfim, fica marcado aqui. Então, ó, ele vai ficando bem mais suave aqui na ponta. Então, eu coloquei desse lado e aí eu vou colocar do outro da mesma maneira que eu fiz, e dando batidinhas, e esfumando, e assim por diante. Então, ela tá feita. Obviamente que depois vou esfumar tudo direitinho, mas no caso aqui, eu só coloquei mesmo, sem esfumar, sem muito nem nada, só coloquei pra fazer essa transição. O que que eu vou fazer? Eu, como disse, que faria de cima pra baixo, vou vir com uma outra sombra. Então, eu venho com uma sombra mais escura. Eu vou usar essa Dark Brown. E eu pego também um pincel fofinho. Então, assim, invistam em pincéis fofinhos, porque eles servem para mais de uma coisa. E aí, você vem mais para baixo. E vem fazendo em círculos, assim. Então, você vem mais para baixo e vem marcando mais. Elas são quase da mesma cor, o que ajuda bastante porque faz realmente uma transição, né? Ela só é um pouco mais escura, essa Dark Brown, então não fica assim um risco aqui. Outro erro que eu cometia bastante era de vir com uma sombra muito mais escura, né? Um marrom, mas muito mais escuro, o que acabava dando um aspecto de corte aqui e tudo, e não é exatamente o que a gente quer. Então, você viu que é, assim, uma composição bem rapidinha. Agora, eu vou vir com o meu pincelzinho branco, que eu uso sempre, e já vou colocar o preto. Então, eu venho, pego um pouquinho assim, pego um pouquinho só, vou mostrar de novo, e venho colocando aqui vagarosamente. Eu venho depositando aqui embaixo, na minha pálpebra móvel. Então, eu venho colocando esse preto aqui, que enfim, chama-se Black mesmo. Ele é Black. E aí, eu venho depositando devagarinho, porque senão vira a maior sujeira aqui embaixo. E não é uma boa pedida, né? Pra quem tem a pálpebra fixa bem gordinha, o que eu recomendo é, em vez de colocar somente na pálpebra móvel, que quando você fecha os olhos aparece a pálpebra móvel, quando você abre não aparece, você sobe um pouquinho mais com essa sombra preta. Você vai subir, você não vai colocar somente na pálpebra móvel, você vai colocar mais pra cima. Eu não tenho, assim, a parte fixa tão em cima, assim, da móvel, eu tenho um pouco. Então, eu coloco só aqui, mas o que que vai acontecer? Eu vou esfumar essa sombra preta, por isso que eu estou colocando até em grande quantidade, com batidinha, porque aqui embaixo vai ficar bem preto mesmo. Na parte de cima, eu vou fazer mais esfumado. Então, por isso, eu coloco assim, mais concentrado, mais pra baixo. Por isso que eu estou com esse pincelzinho menorzinho. Quanto menorzinho o pincel pra colocar, ou aquela esponjinha, melhor. Porque aí você coloca com mais precisão. Então, você arrasta, aplica, aplica, batidinha, batidinha. Como você pode ver, batidinhas funcionam muito. Feito. Venho com o pincel novamente, ele tá com uma cor mais clara, então não tem problema. E esfumo esse preto pra cima. Mais pra cima da onde ele tá. A partir do que já está na sua pálpebra. Não pegando novamente uma porção do preto, esfumando do que já está aqui. Por isso, essa parte mais perto dos cílios vai ficar bem forte do preto. E essa outra parte aqui vai ficar mais fraquinha, porque vai ficar esfumado. Então,
preste atenção na sombra que você está usando. A sombra que você usa influencia muito no resultado da aparência dos seus olhos. Por quê? Porque se a sombra não esfuma uma em cima da outra, o que vai acontecer? Vai estragar o seu look. Então é importante que essa sombra ela esfume, que ela aceite que a sombra preta venha para cima da outra de transição e que não tire, né, a sombra. Por que eu não passei nada? Porque, ó, mancha aqui. Então isso vai ser limpo depois, entendeu? E aí vem com esse zigue-zague e esse esfumado. Você viu que eu falei de subir, né? A outra, subir bem, a outra quase pertinho da sobrancelha, porque aí faz essa transição. E uma maneira de fazer, como eu disse, mas está pronto. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar acabamento, óbvio. Vai vir limpando, pode vir até com corretivo. Vai vir esfumando com o outro. Que às vezes eu uso meus pincéis para fazer as minhas sombras e eu uso sombra de tudo quanto é cor, né? Então, enfim, mas esse está limpo. Ó, olha como o esfumado fica bonito. E você esfuma só as bordas, né? Você esfuma só as bordas, mas venha com o pincel limpinho, pra não depositar nenhuma outra cor. Ó. E aí o esfumado fica bonito, porque você já esfumou a sombra preta por cima da outra, e agora você está esfumando a outra sombra para que não tenha, ó, marcação nenhuma. E você, obviamente, né, consegue isso só com esses pincéis de esfumar, com paciência. E também com bons produtos. Eu vou fazer, obviamente, o resto da minha pele e já volto. E pronto! Eu já tô praticamente toda pronta aqui, passei batom, passei iluminador, passei de tudo. Mas eu voltei aqui pra mostrar como ficou esse look com os cílios postiços, porque, né, esse olhinho preto maravilhoso merece cílios postiços, né? E também pra dar uma outra dica. Eu peguei esse pincelzinho aqui, que é um pincel de boca, né? Pra passar batom. E eu vou passar parte de algumas das sombras que a gente usou na parte de baixo e aí vim com o rímel. Aí eu vou pegar o mais laranjinha e vir aqui e passo bem rente mesmo aos cílios inferiores. E é bom que seja um pincelzinho assim, pequenininho, então pode ser esses de batom, que aí fica assim bem preciso, principalmente essas cores terrosas assim, elas são bem bonitas mesmo. Você não precisa passar exatamente até o final, até encontrar com a outra sombra, mas a partir daqui sim, a partir nessa parte aqui, você vem encontrando, mas aqui perto do canal lacrimal não precisa. Aí eu venho com a pontinha do pincel e passo outro mais escurinho, bem pertinho mesmo dos cílios inferiores. E posso vir com um pouquinho do preto também. E aí o preto mais pertinho ainda. Mas tem que ser um pincel muito fininho, que é pra não manchar, né, a parte de baixo do seu olho. E é bom que esse pincelzinho, ele é mais molinho, né? Então, ele meio que esfuma também. Então, pega bem pouca quantidade e vai esfumando. Olha
como fica um olhar bonito. É importante você esfumar essa sombra para também não ficar muito marcado. Você também pode vir e passar um lápis de olho e esfumar também. Pode ser feito isso, mas a sombra já dá um efeito bem bonito. Eu vou até vir com o meu pincelzinho que eu esfumei e esfumar tudo isso aqui embaixo. O objetivo é dar uma corzinha, né? Não é formar como se fosse uma olheira, né? E aí, quando você mistura tudo isso, fica bem bonito mesmo. Ó, como fica bonito. E aí, né, você pode colocar os brilhos aqui, né, o iluminador aqui, em todo o rosto. Meu gato quer demais participar do vídeo, mas hoje são só olhos esfumados mesmo. E aí eu venho e passo o rímel aqui embaixo, bem devagarzinho. E dando um destaque no olho, né? E é assim que ficou o nosso look. E aí, vocês gostaram? Vocês acharam difícil? Pretendem aprender outro tipo de outra técnica de fazer esse olho esfumado? Já tinham visto o olho assim? Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa maquiagem, se acharam fácil. Caso reproduzam, me marque lá no Instagram, o meu @ é CibeleCarozzi. E aí vocês podem, né, seguir essas instruções que eu dei. Caso não tenha ficado claro, também pode deixar lá no meu Instagram ou aqui nos comentários, que eu explico de uma outra maneira. Eu posso fazer um videozinho menor lá no Instagram, enfim. Estamos aqui para esclarecer. Então, caso vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam, comentem, compartilhem e ativem o sininho para o YouTube mandar os meus vídeos de maquiagem, meus vídeos de moda para você. Que aí a gente vai ficar conectado, eu vou poder estar ensinando várias outras coisas que eu sei, vou poder estar criando aqui e você podendo reproduzir aí, tá bom? Um beijinho, até semana que vem e tchau, tchau!